Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem, a nossa audiência nessa virada de 24 horas. Eu sou a Raiane Freitas, eu estou aqui com o Jonathan Gregório também. Hoje a nossa proposta é de conversar um pouco sobre os eventos étnico-raciais na academia e entendê-los como espaços de resistência e do fazer democrático. Então, nesse tempinho que a gente vai ter, a gente vai fazer uma conversa, um bate-papo sobre esse tema, também abordando outros assuntos que são pertinentes. Primeiramente, eu proponho uma pequena rodada para a gente se apresentar e para as pessoas conhecerem a gente, né? Então, Jonathan, conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, do seu envolvimento com esses eventos, por favor. Legal, obrigado, Rai. Olá, pessoal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês possam aí estar aproveitando essa virada importante aí, proporcionada pelo pessoal, pela Rai, pelo professor Cláudio, por todos envolvidos nesse importante projeto. Eu tenho 33 anos, eu sou formado em Políticas Públicas e Ciências e Humanidades pela Universidade Federal do ABC, onde eu também faço mestrado na área de políticas públicas, pesquisando o tema da educação, né? Voltado para a população negra. Então, a minha pesquisa especificamente é sobre os cursinhos populares e a contribuição dessas instituições para o ingresso da população negra na universidade, né? Então, para mim é muito caro esse tema, claro, por conta da minha pesquisa, mas não somente, enquanto uma pessoa negra que teve inserida nesse espaço e está já há algum tempo, a gente sabe das dificuldades que enfrentamos cotidianamente para ocupar esses espaços, para que os eventos em que são debatidos esses temas tenha público, sejam fomentados pelas instituições, e a gente vê ao longo do tempo dificuldades. Claro que não podemos deixar de mencionar toda a evolução no processo histórico desse espaço para o nosso povo, para discutir os temas que nos são caros, porém, há que se questionar e levantar que ainda há muito a evoluir, né? Há muito espaço a ser conquistado dentro desses ambientes. Beleza. Eu sou a Rayane, então vou me apresentar rapidamente. Sou nutricionista por formação, sou mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, e eu atuo também dentro da pauta étnico-racial. Eu sou tutora de elaboração de projetos no projeto da UFABC, que é um projeto voltado para a inserção de grupos socialmente vulneráveis dentro das pós-graduações, então cursos de mestrado e doutorado, voltado para pessoas negras, indígenas, trans, quilombolas, pessoas com deficiência. Então, sempre assim, numa atuação de buscar dar espaço para esses grupos dentro de um local que, historicamente, é bem elitizado e a gente sabe que se torna um não lugar, né, para esses grupos. Então, minha atuação ela vem sendo dentro do campo da saúde e também nessa pauta. E aí, queria te perguntar, Jonathan, para você contar um pouco sobre a sua atuação, assim, dentro desses eventos, sabe? Como que o que você já percorreu, o que você tem percebido, né? Quais são as suas percepções sobre eles dentro da academia e fora também, porque é importante também a gente pensar nos espaços de fora. Legal. Propositalmente eu não falei na minha apresentação de onde eu venho, né, que é para dar realmente essa introdução é, é, do lugar que eu venho, da periferia, de cursinho popular, para esse contraste que é entrar num ambiente universitário. Então, eu também sou professor de cursinho popular, lugar esse que me acolheu quando eu precisei estudar para ingressar, para prestar vestibular, e os cursinhos populares, de onde eu vim, sempre tiveram como mote, como debate,
as questões raciais, claro, eu sou da comunidade de Paraisópolis, foi lá que eu cresci, e lá que eu tive o primeiro contato com o cursinho popular, depois tive a oportunidade de dar aula em outros cursinhos, como o cursinho Carolina de Jesus, e um cursinho que eu tenho o orgulho e o prazer de ter ajudado a fundar, que é o cursinho Quilombo Conceição Evaristo. Nesses espaços, a discussão sobre as questões raciais, a discussão sobre as questões sociais, ligadas sempre a uma questão de raça, de gênero, são muito fortes. Então, durante toda a minha preparação para ingressar na universidade, isso era uma tônica, né? Era uma coisa que estava constante ali no debate, para além só das questões voltadas para o vestibular propriamente dito. E nesses espaços, esse debate colocou ainda mais o entendimento e me deu ainda mais o entendimento da necessidade desse debate em todos os lugares da sociedade. E a universidade é um lugar importante, fundamental até, na sociedade, pensando que é na universidade que ocorre a produção de uma boa parte daquilo que a gente tem como verdade de conhecimento, da ciência, das linguagens de maneira geral. Então, é natural que dentro desse espaço, ou deveria ser natural que dentro desse espaço, de produção de conhecimento, uma parcela do conhecimento importante, que é usado de uma maneira importante pela sociedade, que dentro desses espaços, a pluralidade de pensamento, a pluralidade de debates, seja uma coisa fomentada e que ocorra. Só que quando eu ingressei na universidade, quando eu entrei na universidade, mesmo sendo uma universidade progressista, com uma ideia bastante plural, ainda assim, no que diz respeito aos temas da negritude, no que diz respeito aos temas da discussão da negritude, ela estava aquém. Né? Isso me causou bastante estranheza e também causa nas pessoas pretas grandes dificuldades, porque é o que você mencionou na sua introdução do não lugar. Que lugar é esse onde eu estou, em que as coisas que me são caras não são mencionadas ou são um pouco mencionadas, ou, por exemplo, já participei e ajudei a construir eventos dentro da universidade que tinha pouquíssimas pessoas, enquanto, às vezes, no mesmo momento, tem um evento num outro prédio, num outro corredor que está superlotado, mas aí é um tema, sei lá, revolução bolchevique ou coisas do tipo. Enquanto no nosso debate, que era o histórico da produção negra na academia, ou, dando só um exemplo, tinha 4, 5 pessoas. Isso me causava muita estranheza, né? Mesmo em datas mais festivas, né? Tipo 20 de novembro e tal, os espaços com pouco fomento para esse debate, com quórum baixo e tal. Então, isso com certeza fala muito sobre as escolhas que não só a universidade enquanto instituição, mas o próprio interesse que aquele espaço tem sobre determinados temas. E isso reflete também muito o que é a nossa sociedade. Que a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, é uma sociedade racista, é uma sociedade que foi fundada sobre a égide da exclusão, protagonizada pelo processo de escravismo, pelos processos de subjugação da população negra em especial, da população indígena. Né? Então, a universidade reflete bastante o interesse. Então, esse é um ponto. Né? E aí, voltando para não parecer fugir muito do tema, participei e ajudei a construir muitos eventos dentro da universidade, mas não somente dentro da universidade, nos cursinhos, já fui a outras universidades, participar de debates como a PUC, como a Embi Morumbi, como outros lugares em que o mote era a questão racial e o interesse baixo. Normalmente as próprias pessoas pretas do espaço e uma outra pessoa
branca, classe média, e se questionar o porquê desse interesse, nos remete de novo à construção histórica do Brasil e à construção histórica da ideia da academia, que tal como a sociedade brasileira se construiu sobre uma égide elitista, escravista, excludente, não diferente a universidade, que é um reflexo da sociedade, se construiu e ainda é elitista, que traz toda essa origem e todo esse lastro de exclusão no Brasil. Então, as minhas experiências nesses eventos são positivas no sentido de que, para a população negra daquele espaço, era uma ideia de união, uma ideia de se juntar e dizer, ó, estamos aqui, estamos juntos, não estamos sozinhos, vamos aqui se ajudar. Tem uma ideia de cooperação entre as pessoas pretas do espaço nesses eventos. Um ou outro professor ou professora que vem contribuir, que fomenta, mas, de maneira geral, o público e o interesse é pequeno. Claro que tem uma evolução, eu vejo, por exemplo, hoje lá na UFABC, a evolução é grande, assim, você vê, principalmente por conta de alguns projetos, por exemplo, o projeto 4x4, que é o projeto de em cada área ter pelo menos um professor, uma professora negra, e esses professores trazem o debate, é automático, então você olha principalmente no curso de humanidades, eu não sei como é que está o curso, os cursos de ciência e tecnologia, mas os de humanidades, a gente tem um bom número de professoras e professores negros, isso é fundamental para o fomento desse debate, né? Tem eventos em que esses professores promovem, tem o NEAB, que promove também esses debates, e isso traz mais possibilidades. Mas, por exemplo, quando eu entrei na universidade, que era 2012, e isso ainda era muito embrionário, muito inicial, e era o coletivo Vozes, que a gente se juntava e fazia, mas era uma coisa muito entre a gente via que a participação era baixa, e de alguma maneira ainda é, né? Mas com essas evoluções. Acho que foi um pouco disso a minha experiência. Não, excelente. Esse passado, né, escravista, colonialista, é algo que percorre assim a nossa trajetória, né? Ele não é facilmente apagado nem superado. A gente tem um caminho muito longo de luta mesmo, né, para fomentar esse debate, trazer questões à luz, trazer para a sociedade, para mais pessoas. E um ponto muito importante que você tocou foi a questão do poder epistêmico, né? Que é de quem produz conhecimento. A gente vê ao longo do tempo uma inserção maior de pessoas negras, pretas e pardas, pessoas indígenas, uma maior inserção nas universidades, muito por conta de programas, né, de ações afirmativas, da lei de cotas, a gente vê essa maior inserção. Mas mesmo assim, a gente mudar a estrutura é um outro debate, é algo mais profundo e mais difícil também. Né? Então, qual que é o cenário que a gente encontra quando chega? A gente encontra esse poder epistêmico sendo detido por pessoas brancas, por referenciais europeus. A gente, quando estuda, né, não tem... são pouquíssimas referências de autores negros. A gente não se vê representado no próprio corpo docente, né? Também tem as questões de cultura mesmo. A gente não se reconhece num espaço culturalmente acolhedor para pessoas não brancas, né? A academia ela tem muito a trabalhar sobre isso, e eu acho que o nosso debate ele também tem um pouco desse intuito da gente, de quais formas a gente consegue fomentar melhor esse tipo de debate, de que forma a gente consegue fazer com que o espaço acadêmico se torne melhor, né? Mas antes de chegar nesse tema, queria também propor um pouco de você falar sobre, sabe, historicamente, como que você enxerga isso, essa entrada dos alunos negros, a gente tem influência dos cursinhos, a gente tem questão das cotas, das ações afirmativas. Então, como que você enxerga esse panorama? Obrigado
pela pergunta. Acho que é uma oportunidade interessante da gente traçar esse histórico da luta do povo preto para a inserção nesse espaço, né? Esse espaço que é definitivamente um espaço branco, colonialista, elitizado, e que, sei lá, nos últimos 20 anos, talvez, um pouco menos, houve um processo de ingresso da população tida como minoria, que é a maioria, e das periferias, o povo preto, homens e mulheres negras, vindos dos cantões, dos mais diversos lugares do Brasil e ingressando na universidade. Mas isso foi fruto de muita luta. O movimento negro tem um papel fundamental, protagonista, na aprovação de cotas, da lei de cotas, e na aprovação de políticas que pudessem fomentar, que pudessem contribuir para que pessoas como nós, pessoas negras, tivéssemos a possibilidade de sonhar em ingressar na universidade. Veja, eu tenho 33 anos. Quando eu era garoto, falar de universidade, falar de USP, falar de uma universidade federal na minha quebrada, lá em Paraisópolis, era tipo ou uma coisa folclórica, que a gente olhava com muita admiração, de que, olha, fulano de tal, filho da patroa, entrou na USP e tal, ou era uma coisa, tipo, impossível para a gente, que a gente nem sabia se podia entrar na portaria, onde irá ter uma carteirinha desse lugar. Isso era uma realidade, assim, isso eu sentia na pele. Se alguém falasse para mim, não, estuda para você entrar na USP, eu ia dar risada. E olha, isso era o quê? Metade dos anos 2000, né? E isso mudou. Isso mudou com as políticas de fomento à universidade, protagonizadas pelo movimento negro, que historicamente sempre pautou uma busca pela ideia da possibilidade de sobrevivência, em primeiro lugar, da população negra. Pessoas pretas lutam primeiro para sobreviver nesse país, ou seja, para se manter em pé, para acordar todos os dias e se manter com a mente sã, saudável, tendo comida, não sendo assassinado nas ruas, assassinado pela polícia, sendo dizimado pela violência que ocupa muitos espaços no nosso país. Então, o movimento negro, vamos lembrar lá do MNU, vamos lembrar das escadas lá do Teatro Municipal nos anos 70, que a luta era pela vida, era um grito pela vida. Aquela unificação significava, olha, não nos matem, nos deixem viver. Então, primeiro, uma luta pela vida de uma população, e aí para lembrar o histórico de desmando, de subjugação que as metrópoles tiveram em relação ao povo preto, ao povo indígena, e que sempre questionaram nesse pós-abolição inconclusa a nossa ideia de existência nesse lugar, e que ainda questionam. E hoje, num contexto eleitoral, né, de eleições e tudo, a gente vê ainda mais esse questionamento, né? É difícil não entrar e é necessário que não deixemos de tocar nisso também. O que se vê é sempre um questionamento sobre a vida daqueles que nunca foram bem quistos nesse lugar, que foram sequestrados e trazidos para cá sobre uma de grilhões em porões. Então, como esse povo quer estudar, né? Como esse povo quer. Então, os grandes movimentos, destacar o papel importante das mulheres negras desde sempre, desde os mais contemporâneos, com a marcha das Mães de Maio, a marcha das mulheres negras em Brasília, né? E no passado, mulheres que tinham a sua euforia e trabalhavam para a libertação de outras pessoas pretas e foram se juntando, se organizando. Há que se destacar isso também. Tudo isso corroborou para que a gente chegasse no começo dos anos 2000
com o governo Lula, e tivéssemos aí, então, uma gama de políticas que permitisse a possibilidade de a gente sonhar ingressar na universidade. Isso aconteceu. E aí tem um outro ponto aqui. Se eu estiver estendendo muito, você me fala. Os cursinhos. Os cursinhos inauguram também, a partir do final da década de 70, discutir sobre a origem exata temporal de cursinhos é uma discussão muito delicada, não tem um certo consenso assim, mas a gente pode pegar aí que esses espaços, a partir dos anos 70, que ganha muita força entre os anos 80 e os anos 90, eles têm um papel fundamental, principalmente naquilo que você usou muito, na cultura, ou seja, na mensagem, na comunicação de dizer, ó, é possível ingressar na universidade. Venham aqui, vamos nos juntar, porque é possível. Porque a gente nem acreditava que era possível. E aí, por meio dessas organizações, começando lá pelos movimentos eclesiais de base, ocupando as comunidades, ocupando os centros acadêmicos das universidades, os cursinhos começaram a fazer esse papel de um reforço escolar, muita gente aprendeu muita coisa no cursinho, porque as escolas extremamente deficitárias, muita coisa aprendi dentro do cursinho. E não foi diferente com milhões de pessoas. Então, além desse papel pedagógico, no sentido do currículo para ingressar, mais importante, e aí um julgamento meu, é essa ideia de dizer para as pessoas, é possível ingressar na universidade. E nós, o povo preto, começamos a acreditar nisso. Não, é possível, é possível. E começou a surgir resultados. Com o fomento da lei de cotas, protagonizado, diga-se sempre, pelo movimento negro, pelo movimento de professoras e professores, a gente conseguiu um espaço importante. E hoje, como estamos? Né? Fazendo essa síntese em que eu bati lá em 1800 e bolinha e trouxe para cá, hoje, os cursinhos eles são consolidados, a população negra segue reivindicando seus espaços, a gente ocupou muitos espaços, vivemos um tempo de questionamento de valores importantes na sociedade, que reflete esse histórico brasileiro, escravocrata, conservador, né, em que as diferenças não são toleradas, mas a população negra, por intermédio da educação, ela se mostra firme, embora esteja muito aquém no que diz respeito a números, ou seja, a gente precisaria, poderia e deveria ter muito mais pessoas pretas no protagonismo, mas a construção do Brasil não nos permitiu chegar aqui com esse status, mas estamos firmes. Então, a gente tem grandes figuras. Essa eleição, acho que mostrou um pouco disso também. A gente olha para o lado negativo de que o Congresso aumentou, sei lá, o Senado aumentou o número de cadeiras de pessoas conservadoras, de direita, tal. Mas, de um outro lado, a gente tem um bom número de vozes pretas que conseguiram ocupar seus espaços. A gente tem um bom número de intelectuais, homens e mulheres negras, que se colocam em uma posição importante a nível nacional, internacional, e fala. Então, vamos citar a Sueli Carneiro, o Silvio Almeida. Então, você tem diversas pessoas que se colocam e que têm conseguido reverberar essa voz que não é só delas. É uma voz nossa. Então, veja o Silvio Almeida e a Sueli Carneiro. Acadêmicos de grande importância, né? De uma envergadura absurda. Pessoas pretas, com uma pauta muito bem colocada, muito bem definida. Então, olhando para isso e olhando para a população negra de maneira geral, eu acho que o panorama é de que a gente está aqui, a gente continua gritando, ocupando os nossos espaços, a gente
quer o nosso lugar, a gente quer que tenha mais eventos, não só no 20 de novembro. Eu sempre sou convidado para participar de alguma coisa em 20 de novembro, mas aí eu falo, olha, beleza, eu até posso participar, mas vamos lembrar de outras coisas. Eu posso falar, eu sou formado em administração pública, eu posso falar de orçamento, se você quiser. Eu posso falar de ciência política. Claro que eu posso falar da questão negra. Isso é a questão mais cara para mim. Então, eu acho que é super importante a gente se colocar dessa forma. Vou encerrar por aqui para dar oportunidade para Tá outra ótimo. pergunta. Tá ótimo. A gente já está quase acabando o nosso tempo, quase estourando, mas eu queria só brevemente que você falasse para a gente poder concluir de que formas que a gente poderia melhorar o espaço acadêmico, né, no sentido de estrutura, que tipo de política, que tipo de ações que poderiam ser tomadas para que a gente conseguisse fomentar de uma forma melhor a participação não só dos discentes, mas também dos docentes, do público em geral, nos eventos étnico-raciais. Muito bom, muito bom. E aí eu vou expandir, né? Primeiro, o que a gente está chamando de evento, a gente pode chamar de workshops, de palestras, de aulas extras, mas não somente. Eu vou pegar essa palavra e vou expandir. O evento tem que ser um evento universidade. A universidade como um evento em que as questões negras, a pauta racial, que é a pauta mais importante da sociedade brasileira, é bom que se diga. O Brasil passou por mais de 350 anos de um processo de escravidão, onde as pessoas foram assassinadas, estupradas, enfim. Um país que tem 500 e poucos anos e que tem, portanto, mais de 350 de escravidão, ou seja, muito mais do que a metade, ele é totalmente influenciado por essa base. Tudo que acontece no Brasil vai ter como lastro histórico uma história de 350 anos de desmandos e que seguiu após esses 350 anos, com a negação dessa própria história. Então, eventos étnicos raciais dentro da universidade, dentro do ambiente de produção de conhecimento para a sociedade, precisa ser um evento universidade, para além dos eventos. E aí, o que eu estou chamando de eventos universidade? Que tenham livros que tratem pela perspectiva negra em todos os temas, da ciência exata, física, química, quântica, à história, geografia, geopolítica, ciência política. Que a linguagem também esteja voltada para isso. A linguagem é fundamental. A cultura, como você mencionou, que vem por meio da linguagem, por meio das instruções, em que não se vê isso. Então, é isso. A inclusão de autoras e autores que estejam falando sobre o tema, não sobre o tema em si, mas dentro dos diversos temas e das diversas áreas de conhecimento. Que na ciência política a gente fale de diversos autores e autores negros. Que na nutrição isso seja uma realidade, que na economia isso seja uma realidade, e que professoras e professores negros sejam presentes em grande número dentro das universidades. No curso de medicina, você forma médico que não quer vir para a periferia. O cara nunca pisou na periferia. Então, não vai vir. Então, se tivesse professoras e professores parecidas com pessoas aqui da periferia, talvez a realidade dele, talvez o que ele fosse querer poderia ser diferente. Então, o evento universidade precisa mudar e muito. Precisa ter caras assim, rostos dessa forma, como o meu, como o seu, mais escuros. Autores e autoras, uma bibliografia extensa da população negra, da população indígena, em todas as áreas. E, claro, os eventos em si,
que eles sejam fomentados de verdade, que tenha a presença de pessoas importantes na universidade. Vai ter um evento tal sobre a negritude, que o reitor esteja lá como uma forma de dizer, ó, vem, gente, professoras e professores das mais diversas áreas precisam participar desses espaços. Né? Não somente aqueles que estão sempre incentivando, isso é muito bom, mas precisa ter mais espaço, que utilizar as páginas principais das universidades para divulgar os eventos da população negra, não só em 20 de novembro, porque, como disse, a questão negra é a questão principal do Brasil. A gente comete um erro em não colocar essa questão como uma questão fundamental. A questão fundamental do Brasil não é economia, a questão não é moral. Não. Isso é o país que, por último, criou uma pseudo-lei que liberou uma população escravizada, há mais de 350 anos, e um Estado que não se preparou para isso. Não se preparou propositalmente para isso. Então, o destino estava traçado. E aí, a violência, os problemas de emprego, se refletem nisso. E se a academia, se o conhecimento não olhar para isso de verdade, de fato, a gente vai incidir em muitos erros e dificilmente algumas coisas vão mudar. Dificilmente a vida vai melhorar. A gente vai ficar vivendo ondas. Uma onda boa, progressista, aí baixa de novo. Porque a gente tem um vício de origem. Então, eu acho que é isso. E aí eu queria, vou aqui para finalizar, voltar um pouco na base. A Lei 10.639 precisa ser cumprida nas escolas, para que quando as pessoas chegarem na universidade, desde a primeira série, né, desde da base, discutir as questões da cultura negra, da cultura indígena. Para quem não conhece a Lei 10.639, é a lei que coloca como obrigatório, em todos os níveis, a leitura, a compreensão, o estudo da cultura negra, da cultura afro-brasileira, da cultura indígena. Isso precisa ser colocado, porque o garoto e a garota que está estudando na primeira série vai ser o futuro professor, futura professora. Ele precisa levar isso desde sempre. Porque aí talvez, sim, os eventos vão estar mais cheios para discutir essas questões. Isso vai ser uma tônica importante, que ainda não é. Estamos num caminho, estamos a passos curtos. Né? E eu acho que para dar passos mais largos, precisa ter um fomento, precisa ter uma vontade política. Cobrança a gente já faz, a população negra faz essa cobrança. Eu mesmo já participei de muitos eventos em que a gente batia na porta da reitoria e fazia essa cobrança. E tem gente que continua fazendo isso. Mas precisa também ter do outro lado quem está sentado nesse berço esplêndido, né? Nesse conforto porque é isso, né? Esses eventos, essas discussões, é muito desconfortável para muita gente, né? É incômodo, né? A gente vê que tem um caminho muito longo, né, a ser debatido, a ser tratado. Quando a gente fala de estrutura, a gente está falando de muitas coisas, né? A gente está falando de, sabe, desde coisas micro, colocar pessoas negras nos slides das aulas. A gente está falando disso também, de representatividade, né? A gente está falando, como você citou, nós temos saberes das nossas próprias áreas, que não são só saberes sobre a negritude. Então, por que a gente não está nos grandes congressos, eventos? Por que a gente não é convidado a falar nesses espaços também, né? Então, acho que a gente está falando disso também, de toda essa gama de fatores que vão influenciar. E aí o nosso tempo acabou. A gente tem 1 minuto. Eu tenho só que te agradecer, Jonathan, pela sua participação. Eu acho que a gente teve uma conversa muito boa aqui hoje. E assim, a gente espera demais que possa reverberar, nem que seja numa pequena reflexão sobre, sabe, quem que eu estou colocando nos meus slides. Isso é uma coisa importante também. Então, eu queria te agradecer. Obrigada, Jonathan. Obrigado obrigado a todas e todos que estão aí acompanhando essa virada, aproveitem e vamos levar essa discussão, né?
vamos sair da nossa zona de conforto, as pessoas brancas que vão escutar esse vídeo, que vão participar da virada, vamos sair da zona de conforto, vamos olhar um para o outro e discutir com seriedade que precisa ser discutido, com a vontade que precisa ser discutida, porque a gente só ganha com isso. Todo mundo só ganha, a gente só evolui com isso. Valeu, Obrigado. gente. Tchau, tchau.